mangá Jigokuraku, do autor Kaku Yuji, acabou no começo desse ano. E pouco antes do lançamento do último capítulo, foi anunciado que vai ter um anime, o que é uma notícia muito boa. Será que o final desse mangá foi bom mesmo? E o anime, será que vai prestar? E você, será que vai dar like nesse vídeo? Será que você vai se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu vou estar trazendo vídeo por aqui? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora. O final de cada personagem foi bem amarrado, cada personagem teve seu espaço ali para ter sua história contada, para ter seu desenvolvimento também. Essa com certeza é uma parte que não deixa a desejar. Em relação às lutas finais também foi muito bom, certo? Não é aquele tipo de luta onde a gente tem uma dependência absurda do protagonista para chegar e resolver tudo. Cada personagem envolvido naquela última batalha ali teve seu papel importante a cumprir, e o autor ele usou muito bem, de uma forma muito bem caprichada, os princípios do taoísmo, né? Utilizando todos os elementos, recorrendo ao elemento de cada personagem, a questão da compatibilidade, para poder infligir dano, principalmente ali no último inimigo. O autor realmente ele trabalhou de uma maneira em que os personagens tiveram que suar a camisa para poder explorar esse elemento e descobrir uma forma de vencer no final, né? Mas até tudo isso acontecer, teve várias reviravoltas, então a luta com certeza também foi um ponto forte. Para quem gosta, por exemplo, de Hunter x Hunter, esse sistema de magia de Jigokuraku é um atrativo muito bom. Não é simplesmente um sistema de magia onde as pessoas do nada soltam um poder da bunda lá, sem explicação nenhuma. Tá? É uma explicação muito bem incrível, muito bem convincente, porque na verdade o taoísmo existe, né? E nesse mangá a gente vê que o autor fez uma pesquisa bem séria mesmo a respeito do taoísmo para poder introduzir no mangá através de um sistema de magia, o que deixou a história bem legal mesmo. Eu fiquei na esperança de uma certa luta acontecer, só que não rolou. Mas assim, pra mim tá ok, certo? Por mais que não tenha rolado, pra mim tá ok, porque é o seguinte, teve um plano do personagem Jika, aquele que é um dos Azaemon, um dos executores, que tem a ver com o fato de essa luta não ter acontecido. Na verdade, o autor ele foi bem inteligente em ter utilizado esse recurso desse plano, certo? Para resolver várias questões ali no final que ficariam em aberto, sendo que até acontecer esse momento, eu acho que muita gente imaginava que algumas coisas seriam resolvidas de outra forma. Só que o autor foi por outro caminho. Ele preferiu pegar um personagem que assim não tinha tanta atenção, só que perto do final do mangá, né, esse Jika, ele começou a ganhar atenção não só pela habilidade de batalha dele, mas também por ser um personagem muito oportunista. Ele tinha um propósito ali, um objetivo, que era viver uma vida fácil através da aquisição do poder, e ele utilizou a oportunidade para poder chegar até isso, e também através de um plano onde, como eu já falei, ele resolveu muitas coisas, e graças a isso é que muitas questões foram resolvidas, foram respondidas ali no finalzinho do mangá. Ou seja, nem tudo precisa se resolver na luta, né? Então, teve esse personagem, esses dois personagens que eu achei que iam lutar no final, não rolou essa luta, mas isso não significa que tudo precisa se resolver em batalha. Já tinham acontecido lutas incríveis até o final do mangá, então eu acho que o autor meio que deu uma pausa ali, ó, chega, vou parar por aqui, não vai mais rolar luta não, já deu, já aconteceu o que tinha que acontecer a respeito de batalha, então agora eu vou focar mais realmente em resolver as coisas que ainda não foram resolvidas, né? Preencher as lacunas, acabar com as pontas soltas para poder finalizar o mangá sem deixar nenhuma pergunta para o público. Então ele acabou fazendo isso de uma forma diferente. E na última cena do mangá, no último quadro de todos, deixa um pouco aquela expectativa de a gente imaginar que pode ter uma continuação, né? Pela aquela cenazinha que rola naquele quadro ali, certo? Mas eu acredito que não vai rolar não. Sabe aquela história que termina tão bem que é melhor acabar por ali mesmo? Tipo, acabou, velho. Toda a história tem um final. E se essa foi bem terminada, né? Eu acho que ela cumpriu o propósito dela. Respondeu todas as perguntas, acabou com tudo que tinha que acabar. E no final o autor deixou meio que aquela cena para poder a gente pensar, né? A gente imaginar o que é que aconteceria depois dali, o que é que pode rolar. Mas eu tenho certeza que acabou aí. Não tem mais segunda temporada do mangá. O mangá acabou para mim de uma forma muito boa, né? Foi um final muito satisfatório. É muito raro hoje a gente ver mangá shonen ter um final tão bom, porque assim, muitas vezes não é culpa do mangaka. Às vezes é pressão da revista, às vezes, sei lá, o próprio mangaka tem algum problema de saúde que acaba fazendo com que ele tenha que finalizar o mangá de uma maneira inesperada. Então são vários fatores. Só que não foi nesse caso. Fica um exemplo de como se finaliza uma história de shonen. Agora, fazendo um comentário sobre o anime, apesar de a gente não saber nada ainda a respeito, nem estúdio, nem data, coisa nenhuma.
De cara eu já vejo duas possibilidades. Ou de o anime seguir o mangá completo, o que seria incrível, ou de ele encurtar em apenas uma temporada, só para poder divulgar o mangá que já acabou, né? Eu, claro, vou preferir que ele siga o mangá e vá até o final, sei lá quantas temporadas precisar para poder finalizar. Na minha opinião, Jigokuraku tem tudo para ser um anime muito bom, por causa da temática, certo? O sistema de magia, que é muito interessante. Se o estúdio certo pegar aí Jigokuraku, tiver a direção certa, eles trabalharem bem trabalhado, a questão também da coreografia das lutas, que eu acho que é uma das coisas principais que devem ser bem cuidadas ali, porque a gente também está falando da questão da arte marcial, ou seja, quando se trata de artes marciais, o trabalho ele é bem mais detalhado. Não é simplesmente, por exemplo, numa cena de luta a gente vê um soco, um chute, tem toda a questão da coreografia que, se for bem trabalhado no anime, vai ser perfeito. Então eu acho que é um gênero que tá fazendo falta e Jigokuraku poderia chegar para poder preencher isso. É esse gênero onde envolve toda aquela questão histórica, onde envolve lutas de ninjas, de samurais. A gente tem como exemplo o Kimetsu no Yaiba, que é um anime onde envolve essas batalhas de espadas, ninjas, samurais, tem essa pegada, segue essa linha, certo? E a gente tá careca de saber do sucesso absurdo que esse anime tá fazendo, tanto que já vai ter aí uma segunda temporada confirmada. Uma coisa que me preocupa no anime de Jigokuraku é a questão da censura. Existe essa possibilidade, até porque tem cenas pesadas em alguns momentos ali, principalmente nas lutas. Algumas cenas fortes mesmo que podem ser censuradas, ou até questões relacionadas à nudez. Tem alguns momentos ali em que o personagem aparece mostrando bastante coisa, então os caras podem recorrer àquela estratégia de mudar roupa para esconder uma coisa aqui, ou simplesmente cortar mesmo. Se não tiver uma censura muito pesada, eu acho que não vai ser um grande problema, mas se for fazer uma censura estilo Nanatsu no Taizai, por exemplo, aí vai ser uma bagaceira, vai ser uma coisa terrível, certo? Eu não tô falando daquela necessidade de ver uma violência gratuita, é porque Jigokuraku é um mangá histórico e, como a gente sabe, em toda guerra tem muita brutalidade, tem muita morte violenta. Então isso deveria estar presente e deveria ser mostrado como realmente é, a natureza nua e crua do ser humano. Outra coisa muito legal também que pode fazer a galera gostar desse anime são alguns clichês que meio que são quebrados ali, né? Eu não tô dizendo que essa história não tem clichê, claro que tem. Só que tem alguns personagens ali que tem uns comportamentos que meio que quebra isso. Um exemplo disso é aquela shinobi, aquela ninja lá, Yuzuriha, né? Ela é bem fria, ela tem aquele momento cômico dela, ela tem aquela personalidade cômica, só que ela é uma pessoa muito fria, como toda ninja deve ser, certo? E tem um momento ali de um certo personagem que morre, que ela tinha uma certa ligação, onde ela demonstra uma certa frieza. Não é pra demonstrar que ela não gostava do cara, certo? Ela gostava do cara, ela criou laços. Só que em outras situações, eu acredito que o autor mostraria essa personagem, sei lá, chorando, meio que no desespero, mas ela não se desespera diante dessa situação. É um detalhe que pode ter passado despercebido para algumas pessoas, mas isso me chamou muito a atenção, esse comportamento dela. É uma das coisas que eu tenho certeza que foi responsável pelo sucesso desse mangá. Sabe o que é engraçado? É que o primeiro vídeo do canal eu falei sobre Jigokuraku e desde lá, faz quase um ano isso, né? Eu já dizia lá no título, um mangá que merece anime. E perto do final eu já tava pensando assim, poxa, será que não vai rolar anime? Provavelmente não, porque já deve estar acabando aqui, então acho que não vai ser. Mas chegou ali a notícia, faltando um capítulo para finalizar, o anúncio de que viraria um anime. O vídeo tá chegando no final, se você gostou, dá aquela curtida para poder dar uma força pro canal, a gente tá perto de 1K. E eu vou ficando por aqui, beleza? A gente se vê na próxima e até lá. Tchau, tchau.